literária, sejam bem-vindos a mais um review. E hoje o review é dele, inclusive, maravilhoso livro nacional, hein? Que é Se Eu Pudesse Cantar as Estrelas, que é inspirado em Partenon. Bom, né? Eu sei. Eu li esse ano também, foi um livro, foi minha segunda leitura do ano. O que eu posso dizer? Não é tão bom, mas ele é bom e vou te explicar o porquê que eu tenho essa opinião dele ter podia ser muito melhor, só que algumas coisas me incomodam nesse livro e eu vou falar pra vocês agora. Mas primeiro, vamos pra nossa querida sinopse. Imagine acordar sem memória em um lugar desconhecido, tendo como pista apenas um nome gravado em seu colar. Esse é o nosso querido caso da Alison, que certo dia, ainda criança, desperta prestes a se afogar em um lago. A garota é levada para a escola Beatriz, por ajuda com umas pessoas que encontram ela e levou ela para essa escola. E em pouco tempo descobre que está na Terra do Nunca, o lar daqueles que nunca nasceram, um mundo tão mágico quanto perigoso. Enquanto luta para se adaptar a essa realidade, uma descoberta inesperada leva a questionar tudo o que lhe disseram sobre aquele lugar. Em meio a criaturas mágicas, o perigo representado pelos piratas e desafios inesperados, Alice precisa encontrar força e coragem para desvendar o segredo da Terra do Nunca e trilhar seu próprio caminho em busca de um sonho que parece impossível. Então, vamos lá, gente. Eu li esse livro e eu gostei muito, só que teve pontos que me incomodou, que foi principalmente a protagonista. Assim, eu entendo algumas no começo do livro, a gente acompanha a Alice, se eu não me engano, até os 20 ou 18 anos, eu não lembro muito bem. Mas, assim, o livro em si é muito bom, inclusive tem muitos capítulos, só que os capítulos são curtos, eu achei isso muito maneiro. Só que o problema que me incomodou foi a Alison, que é a protagonista. Assim, quando ela é criança, eu até entendo ela fazer algumas decisões. Porque ela é criança, gente, ela tá aprendendo, então é normal. Só que quando ela vai crescendo, ela começa a tomar atitudes muito inúteis e muito burras, sendo que ela sabe o que acontece. Exemplo, a própria Alison fica querendo encontrar a mãe dela, que não faz sentido. Lá é assim que funciona. Lá são crianças que nunca nasceram. Ou seja, crianças que meio que. Se é, isso é exatamente o que você está pensando. Então, essas crianças vão pra lá. Só que o que acontece? Todas as crianças recebem uma florzinha. Vou chamar de florzinha porque eu lembro que é uma florzinha. Eu não acho muito mais fofo uma florzinha. Nessa flor tá meio que um cristal que mostra a mãe deles, entendeu? E lá eles ensinam a essas crianças quebrarem esse cristal para não lembrar da mãe, já que os pais deles desistiram dele. Então, para que você quer lembrar deles? Só que o problema é que a Alison, ela continua com um negócio que isso dá tanto B.O. que a própria amiga dela, que era a melhor amiga dela, foi expulsa por causa disso. Então, assim, é uma coisa muito ruim, porque você sabe que a pessoa te abandonou, não liga pra você, tá nem te, entendeu? Tirou você, não quer você, e você ao mesmo tempo quer ficar com ela, quer ver um jeito, quer ir pra terra, sendo que você tem várias coisas maravilhosas onde você tá. Terra do Nunca era muito bom, a Alison tinha um emprego, a Alison tinha amigos, a Alison tinha família, ela tinha tudo. E mesmo assim ela queria ir pra atrás da mãe dela. Então foi uma coisa que estragou, entendeu? Eu não gostei personalmente, no primeiro livro a gente não vê a mãe dela, nem um pouquinho. A gente só vê a mãe dela por trás daquela flor. Só que a Alice fica tão obcecada nisso que isso acaba estragando ela. Isso acaba transformando ela em uma pessoa obcecada demais e perdendo as coisas que eram boas. E isso pra mim foi muito ruim, que ela tomava decisões estúpidas por causa da mãe dela, entendeu? Então é uma coisa ruim, eu não gostei, achei isso desnecessário. Mas, com um pouco disso, por causa desse negócio da mãe dela, a gente percebe uma coisa que acontece lá no final do livro, né? Mas tem mortes muito tristes que acontece, né? Muito chateada com algumas mortes. E por causa de uma coisa que acontece lá no finalzinho do livro, em que por causa da mãe dela, com essa obsessão que a Alice tem com a mãe dela, ela acaba sofrendo e acaba entrando num mundo em que tem drogas, bebidas, e fazendo isso acaba afastando as pessoas que amam ela. Isso acontece que ela afasta o Thomas, o Levi, ele ficou desaparecido, ele desapareceu, e ela acaba
afastando o Thomas. O Thomas e o Levi são os melhores amigos da Alison. Assim que ele afasta o Thomas, Thomas fica assim, não, mano, não dá. Óbvio, esse livro é uma ficção cristã. Esse livro, como Cristo imagina nisso, são várias esferas, aí um te escolhe, entendeu? É uma coisa muito maneira, achei uma vibe bem um Guardião de Pedras, que tem vários dragões e um você vai. Então a Alison, ela tenta fazer isso porque ela pensa, com esses poderes, você recebe poderes. Com esses poderes, eu vou conseguir contar minha mãe, entendeu? Então ela não pensa nisso tentando se aproximar de Deus, não. Ela pensa nisso pra tentar se aproximar da mãe dela, entendeu? Então, isso é uma coisa muito complicated, que acaba destruindo. O Thomas que vai, ele faz isso e ele acaba ganhando poder de falar com os animais, né? É um poder sempre bosta, mas ele adora. A gente adora. Só que a Alice não recebe nenhum e ela fica se culpando, ela fica assim, meu Deus, por que não me escolheu assim, assim, assim? E ela acaba entrando nesse mundo de bebidas, assim, fumar, e isso acaba afastando ela do Thomas, porque ela mesma ficava tentando ser cristão, assim, no livro, só que é uma coisa diferente, tô falando como se fosse modernamente. E meio que ela não consegue, ela fica assim, passa. Mas com o passar desse tempo que a Alison fica fazendo isso, ela acaba entrando nesse mundo e isso acaba prejudicando. Como eu disse, as pessoas vão se afastando dela. Só que o que acontece? Nesses momentos, ela vai pra uma floresta, ela tá machucada, ela tá quase morrendo. Quando ela vai nessa floresta, Deus falou com ela. E, gente, é uma das cenas maravilhosas. E foi naquele momento em que a Alison parou de ser burra. E por causa disso, eu entendo e vou explicar pra vocês por que eu não gostei da Alison. Porque a Alison, naquele momento da vida dela, que ela não tava, tipo assim, next peribas, a gente, mostrando quanto a gente é hipócrita. Ou seja, eu ainda não gosto da Alison naquele momento do livro, mas quando você vê o que acontece com ela na floresta, você entende, nossa, tudo que ela fez é a mesma coisa que nós faz, só que a gente faz pior. Então isso mostra como o ser humano é hipócrita. Gente, a gente é hipócrita, tá? A gente é ruim, a gente é maldoso, mas faz coisa pior que a Alison fez no livro. Então, assim, é uma coisa muito boa. Eu gostei muito do livro por causa disso. Quando eu percebi isso, eu fiquei assim, como assim? Sim, eu julguei tanto a Alison pra ela ser uma pessoa assim. E por causa disso, a Alison amadurece tanto, gente. Mas tanto, 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 tanto. Que você não entende. Então, assim, é um livro muito bom. Sim, você vai passar raiva com a Alice, com a mãe dela, não adianta. Nos dois livros você vai passar raiva com ela. Mas é normal, é parte disso, é pra mostrar um negócio pra gente. Então, assim, é maravilhoso o jeito que fez isso, o jeito que a Becca fez isso. E eu adorei. E, sério, gente, eu vou falar de verdade, de coração. Quando eu comecei a ler o livro, no começo do livro até o finalzinho do livro, eu detestava a Alison. Eu não conseguia ver a Alison. Eu ficava assim, nossa, ai, a Alison, ai meu Deus, fica assim, eu ficava com raiva. Então, quando aquele momento apareceu da floresta, gente, eu juro que eu comecei a chorar. Chorar, chorar, chorar. Porque a Alison mostrou que a gente é. Eu, você, todo mundo que faz com Cristo. Ou seja, que a gente faz coisas piores que a Alison fez com Cristo no livro. Então, gente, sim, é maravilhoso. Por isso que eu adoro ficção cristã. Porque ele consegue mostrar cada vez mais pra gente a quanto a gente é hipócrita, tá vendo? Tanto que a gente é ruim, que a gente pensa, ai, uma coisinha assim não vai fazer mal. Ai, se eu fazer isso não vai fazer mal. E sim, faz mal. Então, assim, a Becca, ela conseguiu pegar o Peter Pan e colocar ficção cristã nesse livro que ficou perfeito. Então, é maravilhoso o jeito que ela fez e ainda mais os plot twists que ela vai colocando, os plot twists não, os plots, que são os conflitos, que ela vai colocando de um jeito como a Alison consegue tratar com isso depois que ela amadurece, é maravilhoso. Então, gente, eu recomendo demais você ler esse livro. Porque foi só esse problema que eu tive no livro. Porque, qual todo mundo vai ter. Ninguém vai gostar da Alice no começo, mas quando você chegar na cena dela na floresta, a gente vai repetir isso bastante. Quando você chegar naquela cena, você vai entender o porquê que a Becca fez a Alison passar por tudo aquilo. Que eu coloquei no Scooby, tá aqui, tá, galera? Que se eu pudesse contar as estrelas. Mas antes, eu quero mostrar uma coisa bem legal aqui
do que eu coloquei lá. Inclusive, se vocês quiserem me seguir no Scoop, vai estar aqui, tá? Meu nome, e vocês vão lá, porque quando vocês verem o vídeo, vocês irem no Scoop, vocês vão entender cada coisa que eu tô contando, porque eu tô colocando os históricos de leitura, então vocês vão entender. Mas eu queria falar que aqui, a própria Becca fez uma bíblia para eles, né? Naquele universo, que é essa aqui, ó. Vou falar. Eu te lavei pela graça e com a misericórdia perdoei. Sarei suas feridas e a minha cicatriz te recebi. Sagradas Letras, parte 3, Crônica de Outrora. Entendeu? É basicamente assim como que é. Além do mais, vou mostrar pra vocês que eu tenho o livro no físico, só que eu peguei emprestado, logicamente. E assim, é maravilhoso esse livro. Tanto que é bom, cara. É sério, eu adorei o tanto que isso é bom. E, cara, é maravilhoso. Incrível, incrível, incrível. Eu ainda mais vou mostrar mais um pouquinho, que é outro que é o próprio Deus falando com a Alice. Ele encontrou a Alice e começou a falar, recitar essas coisas pra ela. E ele também fala assim, Alisson, por 3 anos você esteve comigo e ainda não aprendeu. A Alisson aprendendo sobre Deus, que ela ficou 3 anos, né? Naquele negócio junto com Thomas, em que ela, as férias, sabe? Que ela pega uma férias escolhida por um grupo e ela vai lá e aprende Deus por 3 anos, entendeu? E aí ele fala, Alisson, por 3 anos você esteve comigo e ainda não aprendeu? Não importa o que você faça, nem o que diga, nem quanto lute contra mim, nem para quão longe se afasta dos meus braços, você nunca deixará de ser minha filha, e eu vou sempre te amar. Tá vendo, gente? Por isso que é um livro cristão. É maravilhoso, incrível, incrível, incrível. Aí tem outro, que é um dos meus favoritos. Foi um dos meus favoritos aqui. Me diga, Alisson, o que você vê? Alisson acompanha o seu olhar. Estrelas? Ele, quantas? Ela, incontáveis. E ele responde, mas eu conheço cada uma delas, pelo nome. Voltei a olhar para ele admirada, por Tica, que é esse daqui, que é o nome de Deus lá. Sorria como um pai quando ensinava algo à sua criança. Se eu pudesse contar, eu queria saber o quanto te amo e o quanto você é importante pra mim, porque se somarmos elas, não dará uma fração do meu amor. Né? Porque livro cristão é muito bom, maravilhoso, ai que lindo. Agora sim, vamos pra minha resenha no Scooby. O livro é muito bom, os personagens são muito legais e os plots são incríveis. Teve alguns momentos que eu não gostei, e esse foi algum dos motivos que eu não gostei. Inclusive, eu dei 3,5 pro livro. Mas não sei se ele é bom, só que desse problema eu não gostei muito. A Alice, na maior parte do tempo, é insuportável. Ela tinha decisões tão estúpidas que eu não entendi. Ela ia e ficava com raiva. O 2 é o negócio da mãe dela, já tava ficando bem chato. Tipo, amiga, ela te rejeitou só porque você viu ela chorando. Você acha que é por causa sua? Enquanto a Alice, ela tinha antes daquele flor de cristal, ela viu a mãe dela chorando uma vez no aniversário dela, né? E ela pensou que a mãe dela tava chorando por causa dela, entendeu? Sem ofensas, eu não tava gostando nada disso. Mas, tirando essas duas coisas, o livro foi legal, eu gostei. Só que a Alice podia ser menos chata. Mas é só isso. E o livro é muito bom. Mas você entende porque que a Alison ela é chata, assim, por conta que é pra mostrar um negócio pra gente. Então, assim, é exatamente por isso. Agora, Júlia, qual que é o próximo livro que vai ter review aqui? Oh my God. Vai ser um livro que tem um log de leitura aqui, que é um dos livros que eu não gostei, que entrou na cadeia de livros, e que tem o nome Assistente, e que eu sinto que plagiou o nome Evangeline, sabe? Que o nome da protagonista é Evangelina, com A. Então, assim, eu acho que vocês já adivinharam o que é, né?